Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Darós. Se você está chegando aí no meu canal hoje, dá o like. Se você gostar do conteúdo, compartilha, me segue para que o YouTube possa entregar, transbordar esse conteúdo para mais pessoas. Hoje eu quero falar com vocês da minha história financeira, que é da miséria ao milhão. Daí você vai me falar assim, Rafa, você passou fome? Olha, fome eu não passei, mas miséria também significa sofrimento e infelicidade. E na área financeira eu passei por essas duas coisas. Então por isso que eu vou contar um pouquinho aqui quais foram as ferramentas e os princípios que eu apliquei na minha vida financeira para que eu pudesse sair da miséria ao milhão. E hoje eu quero começar com um princípio, né, nessa série que a gente está começando hoje. Então essa série se chama Da Miséria ao Milhão. Nós vamos fazer vídeos curtos, vídeos rápidos, sem gordura, vou direto ao ponto e vou entregar as principais ferramentas para transbordar, para compartilhar com você tudo aquilo que eu busquei e apliquei na minha vida pessoal, nas minhas finanças pessoal, da minha família e também nas nossas empresas e que surtiram efeito, deram resultado na minha vida financeira, tanto no pessoal quanto na parte empresarial. Então, pega uma caneta, pega um lápis, essa série está começando hoje. Como eu falei, vão ser vídeos rápidos, direto ao ponto, sem mimimi, para que você possa aplicar na sua vida, sair só do sonho, né? Eu falava que eu tinha o sonho do louquinho, achava que eu ia ganhar na Mega Sena e tudo ia se resolver. Gente, isso não vai acontecer. Essa é a maior besteira que você pode imaginar, é você ganhar o dinheiro fácil. Se você não assistiu o meu primeiro vídeo, que é o dono do jogo, o jogo da vida, volta lá, assiste, porque vale a pena. Antes de você entrar nessa série que nós estamos começando hoje, da miséria ao milhão, você assistir esse jogo, assistir esse vídeo, o jogo da vida, né? Como a gente pode ser o dono do jogo. Porque a gente tem que aprender a governar. Lá em Gênesis 1:26 está escrito, né? E disse Deus, domine sobre todas as coisas, sobre as 3 esferas que existem aqui na Terra, sobre os peixes do mar, sobre os animais terrestres e também sobre os animais que estão no ar. Então, para a gente dominar nas 3 esferas. Por quê? Porque Deus, ele nos deu tudo para que a gente possa dominar e fazer a nossa parte para a gente ter um resultado diferente, ok? Então, pega um papel, uma caneta, pega um caderno e separa para isso, porque essas dicas vão ser preciosas. Eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu apliquei na minha vida e deu certo, funcionou 100%. Então nós vamos começar aí, da miséria ao milhão. Eu estou muito grato de poder compartilhar isso com vocês, né? Então, como eu falei para vocês, compartilhe isso para mais pessoas, porque meu objetivo aqui é alcançar o máximo de pessoas possível com a minha história de vida e compartilhar e ajudar você, como algumas pessoas me ajudaram a chegar aqui, eu quero compartilhar isso com vocês também, ok, gente? Nós vamos ter aqui alguns princípios que a gente vai ver nos próximos vídeos. Hoje eu quero ir direto ao ponto das fases financeiras. Então, qual fase você se encontra? Se você não saber nem aonde você está, não tem nem por onde começar. Então esse vídeo é importantíssimo para você identificar aonde você está, né, em que situação você se encontra. Então a primeira fase financeira é aonde você não sabe quanto gasta, possui dívidas, não possui reserva de dinheiro e não sabe investir. Então você não tem um controle, não tem um fluxo de caixa nem da sua vida pessoal e pior ainda se você não faz isso na sua empresa. Então a primeira coisa é você descobrir o quanto você ganha, o quanto você paga de imposto, o quanto que é o teu custo fixo. Depois, no próximo vídeo, eu vou compartilhar com vocês sobre os percentuais que a gente aplica para poder organizar esses gastos mensais. Então, fase 1 é a fase terrível, que é a fase da miséria. Lá onde eu falei para vocês que eu passava por sofrimento, né, e por dificuldade e por infelicidade. Então, essa fase aqui, você não sabe quanto ganha, você possui dívidas, que era o meu caso, possuía dívidas também, não possui reserva de dinheiro e também não sabe investir. Ok? Fase 1, a fase negra. Gente, opa, tô voltando aqui. Eu compartilhei aqui com vocês, vou compartilhar aqui com vocês princípios, o óbvio, né, gente? Fazer fluxo de caixa. Né? Se tem dívidas, organizar o seu pagamento, depois vai ter um vídeo desse só sobre dívidas, na série aí,
da Miséria ao Milhão, nós vamos ter vários vídeos falando de coisas importantes, como eu falei, focado para que você anote e coloque em prática, né? Tenha sabedoria, colocar em prática e logo sair do lugar, logo você avançar nessas fases. E qual fase financeira nós estamos descobrindo hoje? Então isso é o óbvio, gente. Eu estou cansado de ver pais de famílias que me procuram que não sabem administrar as suas finanças. Então assim, deixa a sua família passar necessidade, não tem perspectiva de vida, olha para sua carteira, não vê dinheiro, não consegue levar a família para jantar num lugar legal, não consegue viajar. Então, gente, eu já passei por tudo isso. Então, primeira coisa que você precisa fazer é o óbvio, óbvio. Se você é homem e não aprender a governar o seu lar, não aprender a tomar as rédeas da sua casa e também fazer esse fluxo de caixa, sentar com a esposa, sentar com os filhos, planejar, organizar, mentalizar, nós vamos também ter uma aula sobre mentalização, você não vai conseguir sair do lugar, você não vai sair dessa vida que você está de miséria se você não se levantar como homem da sua casa e não fazer esse fluxo de caixa. Então isso é o óbvio, a primeira coisa é você identificar e começar a anotar tudo que você ganha, tudo que você gasta. Ok, gente? Então vamos lá. Vamos para a fase 2. Então, fase 1, voltando lá para a gente recapitular rapidinho, não sabe quanto gasta, possui dívidas, possui reserva de dinheiro e não sabe investir. Isso é a fase negra, a fase da miséria. Então você foi lá, organizou, anotou, começou a ter novas fontes de renda, começou a pensar, começou a anotar, começou a fazer o fluxo de caixa. O que você vai fazer? Você vai para a fase 2. Você começa a pelo menos controlar os gastos. Ou seja, você começa a tentar gastar menos do que você ganha. E aqui eu quero compartilhar algo importante com vocês. Chegou uma fase da nossa vida financeira, da minha casa, que eu já era bem controlado, eu conseguia controlar os gastos, porém, os meus gastos ainda mesmo controlado, tudo ali, né, na miséria mesmo, assim, tudo controladinho, eu queria abençoar alguém, não tinha condições, queria comprar um livro, alguma coisa para os meus filhos no colégio, não tinha condições, então eu já era super controlado, tinha um aluguel bom, tinha um carro 1000, era, né, uma vida bem escassa. E aí eu tive um professor e nessa aula eu perguntei para ele, mas olha, eu já controlo tudo e mesmo assim os meus custos estão maior do que a minha entrada. Então ele falou, o óbvio, você tem que aumentar a sua fonte de renda. Foi aonde que eu olhei para a nossa clínica e eu tinha de 2 a 3, máximo 5 produtos, e a gente foi agregando, né, aumentando essa entrada, e a gente foi aumentando os produtos, aumentando os profissionais, e hoje a gente tem mais de 50 produtos. Então eu aumentei a minha fonte de renda e, consequentemente, eu consegui organizar esse fluxo de caixa. Então vai chegar uma hora que, se você é CLT, você tem carteira assinada, o seu salário não está dando para cobrir as principais despesas, você vai ter que pensar numa renda alternativa, em aumentar a sua fonte de renda. Esse foi o primeiro passo que eu fiz para poder controlar os meus gastos. E depois vai ter uma aula só sobre percentual para a gente poder organizar essa parte aí, tá bom? Não se preocupem que a gente vai, aos poucos, a gente vai passando para vocês. Gente, não possui dívidas ainda, não possui reserva de dinheiro e não sabe investir. Então essa é a fase 2. Então já saiu da miséria, da fase negra, pelo menos já sabe controlar os gastos, sabe fazer um fluxo de caixa. Fase 3, controla os gastos, não possui dívidas, possui reserva de dinheiro e não sabe investir. Ou seja, já deu uma melhorada, porque controla os gastos e conseguiu quitar as dívidas. Gente, quando eu fui para essa fase 3, eu me senti com 1000 quilos a menos. Você poder olhar para trás e você não ter nenhuma dívida. E depois também vai ter uma diferença de dívida e dívida de alavancagem, né? Então a gente vai organizar também, porque às vezes para poder investir, você vai ter que fazer algumas dívidas e isso não é errado. É errado você fazer dívidas que não vão te trazer retorno financeiro. Depois eu explico melhor. Mas ainda você possui, não possui dívidas, possui uma reserva de dinheiro, mas ainda é muito pouco, e essa reserva de dinheiro, todo professor de finança escasso, a primeira coisa que eles vão ensinar para vocês é uma reserva de emergência. Gente, reserva de emergência, você já está declarando
que você vai passar por uma dificuldade. Então você tem sim que ter uma reserva de dinheiro, mas que essa reserva de dinheiro seja para você fazer uma viagem ocasional, seja para você fazer um investimento e aproveitar o preço do valor à vista de algum imóvel, de algum investimento. Então sim, a gente tem que ter reserva de dinheiro, mas eu não posso ter uma reserva de emergência, me preocupar que isso é a primeira coisa que eu tenho que ter, porque tudo aquilo que a gente espera acontece, né? Nós vamos aprender um pouco mais isso na aula sobre mentalização. Mas ainda não sabe investir. Só que se você voltar para a fase 1, para essa fase 3, aqui você já começa a ter pelo menos uma dignidade, já começa a poder sonhar com algumas coisas de investimento no futuro, porque você já controla os gastos, não possui dívidas e possui uma reserva de dinheiro para, como eu falei, se aparecer algum investimento, ou se você quiser fazer algum gasto ocasional, você tem o dinheiro lá sim, mas não se preocupar que vai acontecer uma desgraça para a reserva de emergência. Ok, gente? Fase 4 é uma fase já muito boa, porque você conseguiu organizar todos os pontos. Você controla os gastos, você não possui dívidas, você possui uma reserva de dinheiro, e essa reserva ela já equivale a 3 meses do seu custo mensal. Eu esqueci de falar isso lá na fase 3. Essa reserva de dinheiro aqui ela tem que ser de 1 mês do teu custo mensal, tá? E aqui na fase 4, essa reserva de dinheiro, ela tem que ser equivalente a 3 meses do seu gasto mensal. E investe, mas não consegue diversificar os investimentos. Você já aprendeu a colocar pelo menos, não deixar o dinheiro na poupança, colocar lá em alguma aplicação que te dê pelo menos um pouco mais de juros do que a poupança. E a fase 5, que é a fase ideal, é aonde você controla os gastos, você não possui dívidas e você possui uma reserva de dinheiro equivalente a 6 meses a 1 ano do seu gasto mensal. E você diversifica os investimentos, ou seja, você começa a abrir uma carteira ampla de investimentos, começa a investir em imóveis, começa a investir em criptomoedas, começa a investir na bolsa de valores, começa a investir em novos negócios. Então aqui você consegue prosperar e você consegue transbordar na vida das pessoas. Então a fase 5 é o nosso alvo, é onde a gente quer chegar. Pelo menos foi o alvo que eu tracei na minha vida, tanto na vida pessoal, nas finanças familiares, quanto nas nossas empresas. Então nós estamos trabalhando para poder nos consolidar nessa fase 5. E, gente, se eu conseguir, que eu era escasso, como eu falei para vocês, eu estava na miséria, porque miséria não é só passar fome, mas é sofrimento e infelicidade. E eu fui galgando cada fase dessa, e isso não adianta a gente querer atalhos, né? Você vai, assim, poder acelerar o tempo, colocando tudo em prática, mas a gente não vai poder pegar atalhos. Você vai ter que mentalizar que isso vai levar um tempo, você vai ter que pensar em novas fontes de rendas, e aos poucos eu vou compartilhando com vocês aqui essas preciosidades, essas chaves que eu apliquei na minha vida, e se funcionou comigo, eu tenho certeza que vai funcionar na sua vida também. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Anotem, volta esse vídeo, identifica que fase vocês estão, mentaliza você chegando na fase 5. Eu quero agora fazer um boot com vocês, fazer uma mentalização final, para que você feche o olho e você imagine agora em qual fase financeira você acha que você está. Se você não tem certeza, você acredita em qual fase você está. E eu quero que você expresse todo o sentimento que você tem pela tua vida financeira, pela vida que você leva hoje. Quando você olha para a sua carteira, o que você enxerga lá? Então eu quero que você feche o olho agora, solta todas as canetas e os papéis, inspira o ar pelo nariz, solta pela boca 3 vezes. Inspira, solta pela boca mais uma vez. Então eu quero que você mentalize em qual fase você está e que sentimento essa fase traz para você. Qual é esse sentimento que essa fase traz para você? Sentimento de frustração, de indignação, de incapacidade, de impotência. Como que você se sente? Quando você olha para sua casa, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, que às vezes passam por necessidade e você não consegue ajudar. E eu quero que você agora mentalize
em qual fase que você quer chegar. Se é na fase 5, onde você vai poder desfrutar, transbordar, você vai poder abençoar a vida de pessoas queridas, como seus pais, sua esposa, seus filhos. Mentalize você, Deus dando para você, como um pai bondoso, toda a provisão, toda a prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro, é crescimento sem parar. Você prosperando na vida financeira e em todas as áreas. Quero que você olhe agora, com os olhos, com a visão do futuro, você chegando na sua casa, você entrando no seu carro, você podendo trazer presentes para sua família. Eu quero que você mentalize o quão bom isso é. E eu quero que você declare agora: chega! Fale 3 vezes comigo: chega! Chega! Eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero prosperar, eu quero poder abençoar, transbordar na vida daquelas pessoas que eu amo e na minha própria vida. Eu quero desfrutar da vida abundante que Deus tem preparado para nós aqui nessa terra. Gente, um abraço para vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com mais pessoas, compartilha para que a gente possa levar essa mensagem de que é possível. Eu vou te dar as ferramentas para você aplicar, e eu tenho certeza que se você aplicar, você fazer tarefa, você vai conseguir. Se você quiser essas 5 fases, lá no meu Instagram, Rafael Daros 1, Rafael Daros com D de dado, A-R-O-S 1, lá tem um post lá no feed que tem essas 5 fases para você ir lá olhar. Me segue lá que você vai conseguir olhar essas 5 fases e vai conseguir identificar na sua vida. Ok? Um grande abraço. Semana que vem tem outro vídeo com mais uma chave dessa para você aplicar na sua vida. Um abraço, gente. Até!